Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Sementes em Voz. Para quem está chegando agora e ainda não sabe, nós estamos no livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, que tem como subtítulo Criado para Ser Eterno. Sem muitas enrolações, para o vídeo não ficar extenso, vamos direto à leitura. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 afirma isso. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Isso é fala de Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é a preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para que viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Carl S. Lewis disse: existe apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. A escolha é nossa. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro, o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Perdão, gente, tô querendo gripar. As prioridades são reordenadas.
Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações no longo prazo. Mas isto faz toda a diferença. A morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbre da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós, no céu. Seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo o sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Carl Stanley expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismos superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir.
Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será um nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que ganhamos neste corpo terreno é tempo gasto longo de nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Comentário de toda a Bíblia. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E assim, pessoal, a gente termina a leitura de hoje, bem profunda. Temos aqui um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Temos um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João capítulo 2, verso 17. Temos aqui uma pergunta para meditar. Já que foi feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? E assim encerramos a leitura de hoje. Para vocês que ficaram aqui até o final do vídeo, amanhã eu vou estar deixando um bônus aí explicando a realidade das redes sociais. É um assunto fora do livro, um assunto que eu elaborei. Quem está mais próximo de mim, mais íntimo, sabe, já deve estar por dentro. E outra coisa, galera, que eu queria falar aqui de mim mesmo, que a gente não perde nada entregando a nossa vida para Deus e vivendo conforme a vontade dele. E eu sou prova viva disso. Tudo que eu já fiz e já adquiri na minha vida foi quando eu estava diante da presença de Deus. Toda vez que eu me distanciava dos caminhos de Deus, as coisas travavam, a vida travava, não ia para frente. Aí era eu voltar para os caminhos de Deus, as coisas começam a fluir de novo. Então, para a gente que tem chamado, assim vocês como eu, não há outra saída, gente, não há outro caminho. Não tem coisa melhor do que você viver na presença de Deus, não, viu? E assim, eu queria deixar essa reflexão para vocês aí. Espero vocês no próximo vídeo bônus amanhã, hein? Até a próxima.